Agora eu vi. Pra você. Ah, é o que eu entendi. Mais um vlog no meu canal. Deixa o like. Dos padrinhos. Vixe. Vocês aceitam ser nossos padrinhos? É claro, eu já tava ansiosa esperando esse convite. Muito feliz, Cunhas. Você merece demais esse Obrigada. prêmio. Queridos amigos, o nosso tão sonhado dia está chegando. Queremos ter ao nosso lado pessoas especiais como vocês nesse dia, tão desejado de nossos corações. Vocês aceitam ser nossos padrinhos? Madrinha, para o nosso dia, escolha um modelo de vestido longo de sua preferência e fique à vontade para optar por algum dos tons abaixo. Rosa queimado. Você tem rosa queimado? Tem nada, né? O homem. Olha o homem aí, moço. Ai, O homem aí. e o copo é de quem? O copo é seu, é do homem. Ai, meu. Sugerimos para nosso dia um terno bege, camisa social branca, gravata no mesmo tom de terno e sapato mocassim marrom. Ih, eu vou ter que comprar um sapato. Lá no Carisma, eles alugam tudo junto. É melhor comprar um logo. Obrigado, viu? Falta de comunicação, individualidade. Qual três? Propósito diferente? Com certeza. O que mais? Leirinha? Leirinha não, Josinha?
casamento não é apenas um contrato entre duas pessoas, mas uma aliança diante de Deus, que deve ser cultivada com amor, perdão, compromisso e fidelidade. Então, os maiores desafios que tem, que Josinha falou que eu queria falar, é sobre o diálogo mesmo, sobre a comunicação. Porque a gente acha que o outro, por conviver todos os dias com a mesma pessoa, que ele pensa igual a você e que você pensa igual a ele. E não só isso, as pessoas de fora também acham que o que eu penso é igual ao que Jean pensa e o que Jean pensa é igual ao que eu penso. E não é, nós somos pessoas diferentes. E eu preciso entender que ele tem o temperamento dele, eu tenho o meu, ele tem a parte dele, que ele pensa de um jeito e eu penso de outro, mas a gente nunca quebra princípios. Então, o mesmo princípio, a mesma essência é Jesus. Mas pensamentos de comunicação precisa ter, tem que ter, é diferente. Então, se eu não tenho boa comunicação, eu não falo com ele, eu estou chateado por causa disso, eu fico guardando, eu vou criando ressentimento. Então, o maior problema que eu vejo hoje de muitos casais é a comunicação. Tanto no curso de Bem Casados, a gente tem uma aula somente de comunicação, e eu acho que é a mais importante de todas. Depois tem a parte de sexualidade, que é a última, mas antes tem a de comunicação. E ela é extensa exatamente por isso, porque é detalhe por detalhe para que as pessoas consigam entender que a comunicação é primordial entre o homem e a mulher. Se você não tem boa comunicação, gera ciúme. Deus. Como a cultura atual tem distorcido o propósito do sexo. A pergunta? Como a cultura atual tem distorcido o propósito do sexo? Liberado. Exatamente. Isso. Exatamente. Banal. Amarrado. O que significa honrar a Deus na vida sexual? Procriar. Mulheres casadas. O que significa honrar a Deus na vida sexual? Não o quê? Adulterar, exatamente. Não adulterar. Isso. Você sabe o que é pecado, você? O sexo do seu marido e o marido para a esposa é pecado, não pode. E entra, além disso, é brecha para Satanás, além de ser pecado. Aí a dificuldade que começa é porque a falta de comunicação gera a abstinência, a abnegação, na verdade. Aí a mulher começa a negar, é pecado, ela entra num lado de pecado dentro da intimidade dela, que é dentro do quarto, na cama, e aí o Satanás só empurrou um pouquinho e ela falou assim, agora eu não quero mais. Hoje eu não posso, hoje eu não quero. Mas não, entenda que não é quando você não pode, porque tem saúde, acidente, dependendo de como a pessoa está, ela não pode ter relação com seu marido. Mas, se ambos não tiver combinado isso de não ter, é pecado. Tanto para um quanto para o outro. E aí é o que entra lá no casamento, que para mim o que mais define casamento chama-se pacto. Casamento só é consumado quando tem o ato sexual. Você assinou o papel, você é casada para a sociedade. Você foi na parte religiosa em público, e diante de testemunhas se casou, e o pastor abençoou. Você só fez o casamento diante das pessoas. Mas
Só que esse sangue, muitas das mulheres, umas sim, outras não, mas é tão interessante que a fisiologia completa o que a palavra do Senhor fala. E aí que a gente chama de pacto de sangue. Quando você tem o ato, aí você tem um pacto. Então, se eu hoje na terra consigo ter relação com outras pessoas na qual eu não sou casada, eu tenho um pacto com aquela pessoa. E aí eu tive com outro, eu tenho outro pacto com ele. Aí eu tive com outro pacto, com outro, e assim vai. Se você teve 10 homens
fazemos de Miriam. Pode, Miriam? Miriam não pode fazer muitas coisas na casa dela por causa da gravidez, que ela está em repouso. Mas aí o João vem e está pegando o papel de Miriam para fazer dentro de casa. Então ele está assumindo uma responsabilidade dentro da casa na qual é dele também. Mas ele está só ajudando a ela. Mas assumir a responsabilidade era colocar ela para trabalhar dia e noite e ele ficar em casa de boa. Não que ela faz isso. Ficar dia e noite e trabalhando, pegando peso e ele lá, e ela tem que pagar as contas e ele só jogando, só mexendo com videogame, fazendo outras coisas durante o dia, ou saindo com os amigos, para um lado para o outro, e ela lá trabalhando, enquanto ela sustenta a casa, ele está no bem bom. Isso é troca de papéis. E ainda é errado, né? Porque uma mulher sábia, ela não vai conseguir nem ficar dessa forma. Em Marcos 10, 13, 16 fala assim: deixa vir a mim os pequeninos. Jesus mostra que as crianças possuem grande valor no reino de Deus. Em Isaías 66, 13, diz também que, como uma mãe consola seu filho, assim eu os consolarei. Deus também se compara com o amor de uma mãe. Ana, quando consagrou Samuel ao Senhor, Maria, quando ela aceitou com coragem o propósito de Deus para a sua vida, nenhuma delas era perfeita, eram mulheres que confiavam em Deus. Então nós precisamos ser mulheres, segundo a palavra do Senhor, mulheres que obedecem e confiam no Senhor. E não saem dos nossos papéis. Qual o papel da mulher dentro do lar? Nutrir. Ela precisa nutrir, só que ela é de confusão, de brigar, de falar algo, de discussão. Isso aí nutre tanto que a cabeça do marido fica tão cheia e que às vezes ela olha e fala assim: a culpa é do meu marido, a culpa é do meu marido. Gente, quando a mulher chega e fala assim: a culpa é do meu marido, você pode saber que não é do marido, é dela mesma. Quando chega para falar, pode saber. Porque geralmente as mulheres são as que mais criam confusão e que o marido está tentando ser o homem, porém ela que não deixa ele ser o homem do lar. Então o homem, para ele ser homem, a mulher precisa deixar. Já viu aquele ditado que a mãe, o papel mais difícil da mãe é deixar o pai ser pai? Porque a mãe quer sempre ser mãe, e só ela acha que ela sabe fazer e não deixa o pai errar. Então é isso que a mulher precisa, ela tem que deixar o homem aprender. Ela sempre acha que ela sabe mais, ela sempre acha que ela consegue fazer mais do que ele, ela sempre acha que ela precisa falar mais e dar a voz final dentro de casa. E não é assim. Precisa ser em conjunto, precisa ser por igual, porque é uma só cara. E o principal lá aqui dentro da casa são os princípios da Bíblia. Se segue os princípios da Bíblia certinho, não precisa ter que ter os dons lá dentro da casa, né? Não precisa ter confusão, não precisa ter briga, falácia, precisa ter entendimento, precisa ter obediência, precisa ter oração. E muitas das vezes as mulheres, elas querem ensinar os homens. Se a gente for todas as vezes querer ensinar os homens, nós vamos para um lugar de ser professores dos nossos maridos. E aí quem é professor dos nossos maridos? As mães, que são as sogras. Aí não adianta nada. Nós vamos pegar um papel que não é nosso. O que a gente precisa fazer é orar e entregar para o Senhor, para que o Senhor fale no coração dele. Eu quero enfiar uma coisa na cabeça do meu marido. Ele está conseguindo, ao Senhor, por favor. Em nome de Jesus, eu entendo que é assim, mas ele não está entendendo. No outro dia ela acorda com um simples passo de mágica e fala: agora eu estou pensando assim. Aí eu falo: o Senhor colocou a mão ali. Então, o Senhor tem uma intimidade especial com as mulheres, uma sensibilidade. Nós conseguimos aquilo que nós queremos se for da palavra dele. E os homens, eles conseguem, porque vocês já viram, a mulher sabe dificultar. Mas vocês já viram a mulher que qualquer coisa que ela quiser, seja bom ou ruim, ela consegue bom? Qualquer coisa, ela sabe chegar para conversar, ela sabe chegar para chantagear, ela sabe chegar para ficar de conversinha, ela consegue contar. E os homens não conseguem segurar. Então, assim, nós temos um poder, mas nós precisamos usar para o reino do céu. Precisamos usar para as coisas certas. E aí, nós temos um problema muito grande de paternidade
agregar. O plano de Deus para a família continua sendo o mesmo: casamento firmado na aliança, sexualidade vivida segundo a vontade de Deus, filhos amados e ensinados na fé, homens e mulheres vivendo seus papéis com amor, respeito e serviço mútuo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui com meu noivo. Vamos tomar um café e depois ele vai seguir viagem, né, meu amor? Sim, mano. Eu sou o noivo. Eu? Nós vamos mostrando aí pra vocês o café. Você nem falou pro povo o que você vai fazer. Mas não vamos mostrando o café. Mas você falou que você vai tomar café? Falei. Falou não. Nós vamos tomar um café Isso, a gente não vai tomar um café, entendeu? lá no... Empório, num café rural aqui em Montes Claros. Isso. E aí eu vou mostrando pra vocês. Lá abre a partir das 8 horas. E aí quando a gente chega, eles estavam terminando de fazer o café. E aí eles abriram e começaram a formar a fila, né, pra gente entrar. Esse senhor, ele fica na porta, ele vai entregando a comanda e nos cumprimentando. Filmei pra vocês o café, os itens que tinham do café no local. É um local bem gostoso, o ambiente também é bem gostosinho. E essa hora eu tava sem saber se a gente já podia pegar, como que era. E aí nós pegamos, fomos nos sentar. E eu tava fazendo essa pergunta pra ele. Mas você precisa saber. É a primeira vez que eu venho no ambiente, entendeu? Mas você tem que saber. E grudinho. Mas tá bonitão, né? Eu tô com ver. Tá Adolescente. aqui. Adolescente. Assim mesmo. Peguei um requeijão, um pedaço de bolo e um pão de queijo, café. Meu noivo pegou um queijo, um requeijão, um bolo e um pão de queijo. O ambiente a gente achou legal e tudo, mas não gostamos muito dos itens. O que você achou, amor, do café? Nós acabamos de sair de lá. Meia boca. Muita mídia e pouco cidade. Assim, eu vou tomar um café ali na roça. A gente achou que... Eu achei que ia ter milho. Não atendeu as expectativas. Aquele lá na saída lá de Pirapora é muito mais gostoso. Ele é simplesinho, mas 10 vezes mais gostoso. Sim, e o café também não tava tão bom, não. O gosto, né? Por exemplo, café ruim. Não precisa ser o café que nós estamos acostumados a tomar, mas também... Pode ser pelo menos um leitício, tá bom, não tem problema não. Um leitíciozinho já resolve, mas deve ter apanhado um café aí meio mais fraco. Tá bom, não tá bom não. Pão de queijo meio maçudo, é bonito. Pra olhar, o bicho é bonito demais, mas na hora que você põe na boca, você vê que ele é marrom por dentro. É porque é aqueles pão de queijo que compra mesmo. Ele não é, né? Ele é até gostosinho, mas assim, é um pão de queijo industrial, né? A gente achou que ia ser algo... Se eu venho na roça, eu vou tomar um pão de queijo da roça. Da roça. Eu não tô indo em padaria, se eu quiser comprar um pão de queijo de padaria, eu ia na padaria lá. Aí ficou tipo assim, café que a gente come na padaria. É um
um café numa padaria ruim de Mossoró. Não é padaria boa, não. Padaria ruim. Aí, tipo assim, só se for pra quem quer sair de casa, aqui. Não vale a pena, não. É. Então foi essa nossa experiência aqui no café. Aí você vê que nós passamos experiência de verdade, né? Nós não ficamos É. mentindo, não. Se nós gosta, nós gosta. Nós não gosta, nós não gosta. Verdade. Tem gente que fica aí dizendo, querendo agradar. Sim. Fica na comunidade aqui que eu nem sabia, é comunidade Terra de Santa Cruz. Mas o ambiente é gostoso, né, amor? Mas só que a comida, os produtos não condiz com a foto. É. Não condiz com o Instagram. No Instagram, top. Mas no curso não é top assim, não. Foi essa a nossa experiência. Vamos ficando por aqui. Agora meu amor vai pegar a estrada pra viajar e eu vou voltar pra casa. Então, curte, compartilha. Curte, compartilha e comenta aqui se vocês estão gostando